Kanye está fazendo o que chamamos de exibição da virilha. Mas o mais perturbador acontece em meio segundo. Veja como o rosto dele muda ao darmos play. Pare. Armie Hammer. Cara, eu nem sabia disso. É uma loucura. Deixa eu só ler a acusação, tá bom? Vai ter um elemento aqui em poucos segundos que vai ser a prova definitiva disso. Blake Lively e Justin Baldini. Você verá que ela sai antes e ele depois, o que não indica que ele está no controle. Mas pare aí. James Franco. Pausa. É a primeira vez que vemos ele mostrar sinais de mentira. Oh! E você está mentindo. Andrew Bustamante, espião da CIA. Tudo bem, cara. Vamos começar com o vídeo do Kanye e da Bianca no tapete vermelho com o vestido famoso. O que eu quero que você faça é, toda vez que você vir o Kanye com um sinal de mentira, manipulação ou controle, quero que bata a mão nesse botão e então vamos parar o vídeo imediatamente. E aí você vai nos contar o que percebeu. Ele é só um parceiro que a apoia ou um narcisista controlador? Tudo bem, pode rodar o vídeo. Tudo bem, podemos parar aqui. E a primeira coisa que quero que você repare, Lisa, é quem direciona as ações da Bianca. Você vai ver Kanye dando um passo em direção ao público. Dá pra ver que ele está se colocando entre ela e o público. Mas aí você também observa que ele vai percorrer a sala com um olhar enquanto Bianca observa ele. Então, se você observar os olhos dela, eles basicamente estão olhando para onde ele está olhando, mas é ele quem decide quando se mover, para onde se mover, como se mover. Veja como ele define o tom em todos esses aspectos se dermos play agora. Ele dita o tom, observa ao redor e ela o segue, olhando para onde ele olha. Ele para, ele a puxa, pausa. Você tem que apertar seu botão. Entendi. Beleza. Nesses 14 segundos iniciais, você já pôde ver o comportamento dominante de Kanye, definindo a direção, definindo o ritmo e onde e quando eles param, tudo, certo? Há um aspecto protetivo nisso, onde ele se coloca entre ela e a ameaça da multidão. Porém, poucos percebem que ele não está dando espaço a ela, segurando-a contra a parede. Ele a coloca em um espaço negativo para lembrá-la de forma subconsciente que ela depende dele. Tudo isso poderia estar acontecendo com ela tendo 1 metro de tapete vermelho atrás dela, mas não é assim que está acontecendo. Em vez disso, ele tem todo esse tapete na frente dele, e ela tem uma faixa muito estreita em que ele permite que ela ande nessa interação. Agora, quando ele a puxa assim, ele inicia a volta e ele inicia essa conversa. Então, seja o que for que esteja acontecendo nessa conversa, Kanye é quem está falando. Agora, enquanto continuamos a assistir à discussão, teremos que observar o que a linguagem corporal comunica. Então, vamos em frente e apertar o play. Tudo bem, pare de novo. Você percebeu algo nos movimentos de cabeça das duas pessoas conversando? Acho que não percebi, não. Bianca tem um momento breve, mas claro, em que balança a cabeça dizendo não. E então ela parou de balançar a cabeça. E logo depois disso, você vê ela assentindo com a cabeça, dizendo sim. Depois eles retornam a essas posições. Agora, nessa posição, há 2 coisas importantes. Primeiro, você vê Bianca entrando em um modo performático, o que chamamos de performático. Isso significa que é ensaiado, é programado, é planejado, é visualizado. Ela assume uma postura performática. Veja quando avança com o casaco de pele e vira de costas. Então ela está assumindo uma postura performática, enquanto Kanye está fazendo algo que chamamos de exibição da virilha. A exibição da virilha é uma manobra altamente dominante e narcisista, onde os homens direcionam a atenção para a própria virilha. É difícil interpretar o propósito por trás da exibição da virilha. Às vezes é um sinal de vulnerabilidade. Às vezes indica dominância. Ao assistir tudo, há cerca de meio segundo em que ele adota uma exibição vulnerável da virilha. Vou te mostrar isso quando chegarmos lá. Mas o que você vai ver, de agora até todo o deslocamento pelo palco, é uma exibição dominante da virilha por parte de Kanye. Então pode dar o play. Então ali ela está virando de costas. Ela está fazendo o que ensaiou. E essa é a exibição da virilha de Kanye. Quadris projetados para frente, mãos paralelas à virilha. Ele está mantendo essa posição, uma posição muito dominante, enquanto sua propriedade é exibida para o público.
Se você olhar para o rosto da Bianca e para os movimentos dela durante tudo isso, vai perceber o quanto ela está desconfortável e o quanto está constrangida. Você percebe como ela tenta cruzar as pernas e se equilibrar nos saltos. Posso apertar o botão de pausa? Para. Ok. Então, o que está acontecendo aqui? Ele estava bem ao lado dela, como você disse, praticamente sem espaço entre eles. Correto. E agora ele recuou bastante, virou o corpo e está com as mãos para trás. O que isso significa? Então, o que você está vendo aqui é que ele está dirigindo a cena. Quando ela deixou cair o casaco de pele, ele direcionou alguém para vir pegar o casaco de pele. O fato de alguém estar de prontidão para fazer isso mostra que isso também foi comunicado à equipe dele. E então ele está dando às câmeras uma chance de focar só nela. Então isso é ele exibindo ainda mais a mulher dele. Então ele está saindo para o lado. As mãos atrás das costas são apenas outra forma de exibir a região da virilha. Isso mostra, de novo, que ele está levando as mãos para trás e destacando a virilha. Então, a parte mais dominante da virilidade dele é basicamente o que está sendo apresentado. Mas a parte realmente perturbadora vem em meio segundo. Continue observando Kanye e veja como o rosto dele muda enquanto damos play agora. Pare. Esse sorriso largo mostra que ele está no controle e satisfeito com o resultado do que está acontecendo agora, bem no meio de expondo a virilha para o público. Enquanto ele demonstra a obediência, a beleza, a mulher que ele trouxe para este evento. Parece que, se você tirasse uma captura de tela de antes e depois, eles pareceriam bipolares. Como se uma pessoa parecesse mal-humorada, muito agressiva, e agora ela parece apenas uma criança feliz. Acho que o que está acontecendo é que estamos vendo um Kanye inautêntico quando ele entra no tapete vermelho. Estamos vendo um homem que está tentando manter uma fachada. E agora estamos vendo o que realmente está acontecendo dentro da alma dele. Porque veja como o sorriso desaparece rapidamente assim que ele percebe: droga, não posso parecer feliz e amigável. Preciso voltar a parecer artístico e carrancudo. Continue assistindo, pois você contrasta a mudança no comportamento de uma pessoa, o que é inteligente, mas também observe as diferenças entre ambos. Veja como ele anda confiante e com facilidade, enquanto ela caminha com dificuldade e de forma constrangida ao se reconectarem em instantes. Pode apertar o play? Esse sorriso é presunçoso, viu isso? Ele a guia de novo, agora por aqui. Ela segue. Posso pausar de novo? Pausa. O interessante é que ela até fez isso com a cabeça. Isso me deu uma sensação desconfortável de controle, mas não consigo explicar direito. É claramente comando. Ele sabe que ela está tão sintonizada com os comandos dele que pode usar movimentos sutis. Então o público pode nem perceber isso. E muitas pessoas na primeira vez podem nem ter visto esse movimento, mas ela viu. Ela estava lá, em exibição, implorando, esperando. Quando vou receber meu sinal de liberação? Isso é muito parecido com a forma como os treinadores de cães treinam cachorros. Então, o cachorro fica super atento aos movimentos do dono. Então, o dono pode dizer, libera. Ou então, o dono pode dizer, senta, com apenas um pequeno movimento sutil que só o animal treinado basicamente segue. Estamos vendo um comportamento muito parecido aqui. E ela é obediente, mas não está satisfeita com a própria obediência. Dá para ver que ela está seguindo os comandos, mas não está demonstrando confiança. Ela não está demonstrando realização. Ela não está demonstrando conforto ao seguir esse comando. Ela está em uma posição muito desconfortável agora. E não está claro se essa foi uma posição que foi imposta a ela na conversa antes desse trecho, ou se era algo que ela achou que era uma boa ideia em algum momento e depois mudou de ideia. Se este é um exemplo de uma artista ultrapassando um limite, não sabemos exatamente do lado dela, mas o que estamos vendo dele é um quadro muito mais claro. Pode continuar e dar play. Vamos assistir mais um pouco. Dá pra ver que ela não está consertando, só deixando pra lá. Não está? Aqui está o único momento em que você vê a exibição da virilha dele se transformar. Esta é a dominante e esta a vulnerável. Ele logo conserta isso e volta à virilha dominante. Pausa. Nesse momento você vê que ela está dando instruções para ele. Ela diz algo para ele que não vemos, ou a equipe da câmera fala com eles, pois ele posa com ela de forma muito específica. Ao receber orientação, sua vulnerabilidade surge e ele se cobre. E então, ele novamente se corrige, como fez com o sorriso, e se recompõe para voltar ao seu personagem de palco. Pode ir em frente e apertar o play. Aqui está a nossa exibição da virilha e olhar convencido.
Lá está nossa Bianca de novo, esperando, aguardando sua chance de acabar com essa experiência. Antes de Kanye assumir a liderança, dar instruções a ela e irmos embora. E esse é um grande sorriso de novo. Sim. Então, o que você está vendo aqui é indicativo de um comportamento dominante. É indicativo de um comportamento controlador. Não é necessariamente um caso claro de narcisismo. Existem elementos aqui que são indicadores muito fortes de narcisismo. Ele está sempre à frente. Ele é quem define o tom, quem define a direção. Mas o narcisismo é muito mais complicado, porque na verdade se trata de entender a relação psicológica, não apenas a relação física. Mas, sem dúvida, quando você assiste a esse trecho, você realmente vê a confiança dele, o controle dele, a incerteza dela, a insegurança dela, e você não vê ele se esforçando para apoiá-la diante da insegurança dela. Outro sinal forte de narcisismo é quando as pessoas fazem coisas para te deixar desconfortável, quando fazem coisas para te provocar, para te deixar desconfortável, porque essa diferenciação de papéis é parte do que mantém o narcisista no controle. Você tem que estar sempre se perguntando se está sendo aceito ou não. Você tem que estar sempre esperando para saber se está fazendo a coisa certa ou não. Você nunca pode se sentir apoiado. Você tem que se sentir em suspenso. Sem dúvida, todo esse clipe de 2 minutos e meio mostra a Bianca sendo mantida em suspenso ao longo de toda essa passagem pelo tapete vermelho. Tudo bem, pessoal, já voltamos com o espião da CIA, Andrew Bustamante. Mas por um segundo, se você quer construir sua confiança, se você quer aumentar seu valor próprio, estabeleça limites e defenda-se. Então aperte esse botão de inscrever-se aí embaixo para ser notificada toda vez que sair um episódio novo. Você não está sozinha, estamos aqui para construir confiança juntas. Inscreva-se para receber notificações. Agora vamos ao episódio. Eu sempre gosto de fazer um pouco o papel de advogada do diabo. Então, no começo, você disse que quando eles estão andando, ele está protegendo ela. Ele meio que coloca ela, sabe, perto da parede. Ele está liderando. Mas qual é a diferença disso para um parceiro que apoia quando a esposa está se sentindo insegura? Porque para mim, o Tom odeia quando eu ando atrás dele. Ele sempre gosta que eu ande na frente dele para que ele possa me ver e me proteger caso alguém tente me agarrar. Para mim, na verdade, eu gosto de andar atrás dele, segurando a mão dele, porque eu me sinto segura. Então, onde está o limite entre isso não ser o que acontece aqui e ele realmente controlá-la, versus a esposa dele no tapete vermelho, usando algo revelador, claramente desconfortável, e ele fazendo isso para protegê-la? Ótima pergunta, pois essa linha pode ser tênue. Por isso, analisamos várias evidências antes de concluir. Nos primeiros segundos, não sabemos o que ocorre. Pode ser algo protetor, pode ser ignorância ou outros fatores que explicam o comportamento. À medida que você acumula evidências nos próximos 2 minutos e meio, começa a ver o caso se formando. E esse caso é mais de controle e direção do que de apoio. Como exemplo simples, se ela quisesse andar atrás dele, tudo bem, porque ela não decidiu quando parar. Por que ela não decidiu quando e como tirou o hobby? Por que balançava a cabeça? Se ela comandava, por que Kanye sempre agia? Então, existem esses pequenos sinais comportamentais que ajudam você a reforçar a hipótese do que está acontecendo. Certo. Então, com base em tudo o que acabamos de ver, tudo o que você acabou de analisar, dê uma nota para Kanye de 0 a 100, sendo esse comportamento narcisista e controlador. De 0 a 100, eu daria provavelmente 85. Ok. Porque não tivemos tempo suficiente para saber se ele é um narcisista, mas é o bastante para perceber que os comportamentos que ele está mostrando são tendências narcisistas. Estamos vendo a postura de exibição da virilha, estamos vendo o direcionamento, estamos vendo que ele está liderando ela. Vemos que ele insiste em suas ações e sente satisfação pessoal ao conseguir o que quer dos outros. São todos comportamentos narcisistas. O problema é que pessoas podem ter esses traços sem serem narcisistas. Podem estar imitando algo que viram em outro homem ou fazendo o que consideram apropriado. Mas, sem dúvida, se você combinar isso com a atuação da Bianca e a comunicação física da Bianca e até mesmo a comunicação verbal dela, dá para ver que ela está muito desconfortável. Então, os comportamentos dele, por si só, parecem ser autodirigidos e narcisistas. Os comportamentos dele diante da insegurança da parceira só agravam ainda mais essa insegurança e a ampliam. Tenho uma pergunta difícil. Se Bianca fosse sua filha, o que diria para ela fazer após ver esse vídeo? Volte para casa. Você é melhor do que isso.
Você não é um troféu para ficar em exposição, certo? Você pertence a um lugar onde você está seguro, protegido e confortável. Não em um palco onde você está inseguro, incerto e só quer que tudo acabe. Tudo certo, essa foi só a primeira. Preparada para outra difícil? Vamos lá. Tudo bem, Armie Hammer. Cara, eu nem sabia disso, é uma loucura. Deixa eu só ler a acusação, tá? Então, Armie Hammer foi acusado de estupro, mas o Departamento de Polícia de Los Angeles decidiu não apresentar acusações e também de fantasias canibais. Ele perdeu o casamento e a carreira por causa disso em 2021 e agora ele realmente parece estar ensaiando uma volta. Então coloca esse vídeo e toca. Eu nem sei o que dizer. Eu literalmente não sei o que dizer sobre isso. Você vive apenas para me obedecer e ser meu escravo. Você disse para ela, eu vou possuir você. Como minha alma, meu cérebro, meu espírito, meu corpo, você viria e seria minha propriedade até morrer? Se eu cortasse um dedo do seu pé e guardasse no bolso, teria sempre um pedaço seu comigo. Eu sou 100% canibal. Eu quero devorar você. Tenho medo de admitir. Nunca admiti isso antes. Foi esse tipo de coisa que obviamente explodiu nos Estados Unidos e no mundo todo. Armie Hammer, eu sou um canibal nas suas próprias palavras. Certo. Vamos, antes de tudo, abordar o elefante na sala. Você é um canibal? Não. Sabe o que você precisa fazer para ser um canibal? Você realmente tem que ter comido alguém. Você já comeu carne humana alguma vez? Não pensei que perguntaria isso pra ele. Nunca pensei que teria que responder essa pergunta, mas não, nunca. O que você acha do fato de que muita gente acha que Armie Hammer é um canibal? Se acredita nisso, tem uma ponte para vender. Tudo bem. Você quer assistir de novo agora e apertar o botão? Beleza, vamos assistir de novo com o botão preparado. Você disse a ela que ela só vive para me obedecer e ser minha escrava. Pausa. Paro na hora porque ele sabe onde essa pergunta vai dar. É por isso que chamamos isso de estar na berlinda. Você está na berlinda porque não consegue ficar parado. Então você vê ele alcançando atrás dele, levando a mão até a mesa, alcançando atrás de novo. Você vê ele olhando para baixo. Você vê ele ajustando os punhos da camisa. Esse é um homem na berlinda. Ele está desconfortável com a pergunta que sabe que está por vir. Então ele está tomando uma decisão agora. Eu sigo com essa entrevista no improviso? Ou eu recorro a uma postura combinada que foi coordenado com meus advogados e coordenado com meu treinador, meu técnico, seja lá quem for. Então ele está tomando essa decisão agora, por isso ele não consegue fazer contato visual com Pierce. Pode prosseguir. Você seria minha propriedade até morrer, assim como minha alma, cérebro, espírito e corpo? Então, o ato de beber. Chama-se gesto preparatório. Ele sabe que vai falar em breve, quer soar confiante e precisa se comunicar claramente. Se ele está se preparando para mentir, ele está sentindo a boca seca. Se ele não está se preparando para mentir, está se preparando para uma defesa que sabe estar sendo gravada e quer que seja forte. Como eu disse, ainda vemos desconforto com a pergunta, mas para mim isso não indica mentira, e sim que ele está se preparando para responder. Propriedade até você morrer. Se eu quisesse cortar um dos seus dedos do pé e ficar com ele no meu bolso, assim eu sempre teria uma pressão. Deixe-me pausar por um segundo de novo. Se voltarmos 1 ou 2 segundos após ele tomar o gole de água, verá que ele segura a água na boca. Então não é só um gole para se hidratar, mas também para hidratar os lábios e a língua dele. Antes, as duas mãos estavam sobre a mesa, agora ambas estão debaixo dela. É muito provável que estejam debaixo da mesa porque há um tremor, certo? Tem pressão vindo dessa pergunta. Você percebe essa inclinação artificial para trás. Você vê como Pierce está inclinado para frente, mas Armie está inclinado para trás. Então, não estamos vendo uma linguagem corporal espelhada, o que significa que Armie está sentindo a pressão vindo da direção de Pierce e está escolhendo tentar se afastar o máximo possível disso. Ele está abaixando os braços numa tentativa, possivelmente subconsciente, de cobrir áreas vulneráveis, esconder um tremor, demonstrar uma falsa sensação de confiança, mas isso não é confiança verdadeira. Confiança verdadeira seria como a de Pierce. Oi. Eu sou totalmente canibal e quero te comer. Tenho medo de admitir. Nunca confessei isso antes. Foi isso. O que significa ele ter dado um sorrisinho quando Pierce disse algo tão horrível? Você está vendo uma diferença entre como você esperaria que alguém respondesse e como ele realmente está respondendo. Isso mostra pra gente que ele já ouviu isso antes. E também mostra o quanto ele não leva a acusação a sério. Armie sabe algo que não sabemos. Ele sabe se realmente fez essa declaração, se falou isso bêbado, chapado ou sob efeito de ayahuasca. Ele sabe se nunca foi dito, se foi erro ou má interpretação.
Talvez tenha falado, sou um animal, e entenderam, sou um canibal. Realmente não sabemos o que aconteceu. Correção automática. Minha esposa se chama Jihi, mas sempre que falo esse nome no celular, ele entende Jihad. Deus. Então eu só posso imaginar quantas vezes eu disse que amo Jihad. Bem, isso deve ser terrível. Estamos chegando ao ponto. É isso que acontece. Você está certo. A incongruência entre a acusação e a expressão do Army. Quando você olha para isso, como um espectador assistindo pela primeira vez, pensamos, isso não é apropriado. Mas quando você olha do ponto de vista dele, essa é a 15ª, 18ª, 25ª, 300ª vez que ele ouve isso. Então o sorriso agora é defensivo. Enquanto se prepara para responder, ele fica na defensiva para garantir uma resposta coesa e confiante. Como você pode diferenciar se é defensivo ou se é por insegurança? Porque eu penso em pessoas que riem em funerais. E quem ri em funerais diz que é a única forma de lidar com os nervos, mas de fora parece que estão felizes com a morte da pessoa. Se fosse você, choraria. Como saber o motivo? Não quero defendê-las, nem sei se é verdade. Mas como saber se é defensividade ou apenas desconforto por ele falar com colegas sobre canibalismo? Quando é um desconforto natural, geralmente é a intensidade da resposta que entrega. Você notará um grande aumento na intensidade. Se voltar alguns segundos, quando ele pergunta se é canibal, o sorriso é sutil. O rosto está bem neutro. Há movimento nos olhos, mas não é piscar, apenas um desvio simples. São comportamentos sutis e discretos. Se fosse algo importante, perceberia olhos arregalados e grandes gestos faciais, algo dramático como, isso é desconfortável e não sei lidar, mas não é o que vemos. Seu amigo que ri em funerais me lembra um amigo que riu durante a dissecação de um sapo no fundamental. Foi muito estranho. Tipo, eles simplesmente começaram a rir do nada e não fazia sentido nenhum. E depois que terminaram de rir por uns 3 segundos e meio, desmaiaram. Deus. Houve um pico alto seguido de queda rápida. Exatamente. Entendi. Uau, isso é muito bom. Pode rodar. O que obviamente se espalhou pelos Estados Unidos e pelo mundo todo. Armie Hammer, sou canibal. Com suas próprias palavras. Pausa. Então você ainda está vendo reações muito contidas. Você está vendo o rosto sem expressão. Você está vendo o contato visual. Isso ele já está preparado para responder. Vai haver um elemento aqui, em apenas alguns segundos, que coloca o último prego no caixão, mostrando que ele está preparando uma resposta ensaiada. Quero que você veja a consistência até agora. Pierce está prestes a demonstrar sua habilidade como entrevistador. E nessa pergunta habilidosa do Pierce, você vai ver que Armie está dentro de uma caixa, e é lá que disseram para ele ficar. Então vá em frente e aperte o play. Vamos, antes de tudo, abordar o elefante na sala. Você é um canibal? Não. Sabe o que você precisa fazer para ser um canibal? Você realmente tem que ter comido alguém. Agora pare aí. Essa resposta é muito estranha. Sim. Se você me perguntasse, Lisa, você é canibal? Eu não explicaria o que é canibal. Diria, você tá louca? Por que alguém comeria outro ser humano? Então, pelo fato dele ter respondido assim, o que podemos concluir disso? Isso mostra que é uma resposta treinada que foi dada para ele. Porque quando, seja lá quem foi o treinador dele, se foi um advogado ou um treinador de oratória ou outra pessoa, eles instruíram ele dizendo, quando você receber essa pergunta, a primeira coisa que temos que fazer é torná-la absolutamente ridícula. Como você faz isso parecer ridículo? É só lembrar a todos que estão ouvindo o que é preciso para alguém ser considerado canibal. E dá pra ver no rosto dele, de novo, ele está tão na defensiva, inclinado para trás, ele está tão calmo em seu comportamento, é tão incongruente com a conversa que você percebe que ele está muito à vontade, respondendo a perguntas previamente determinadas. Francamente, o único motivo pelo qual essa entrevista pode ter sido aprovada é porque o agente dele insistiu que as perguntas fossem compartilhadas com ele antecipadamente. Talvez ele já tenha ensaiado toda a entrevista? Tudo já está tão preparado antes. Antes de começar, ele só segue o roteiro e você percebe pela resposta sem emoção. Isso é tão bom. A seguir. Isso é altamente indicativo de uma mentira, uma invenção, algo que não reflete realmente o que você sente. Tudo bem, hora da verdade. Aos 18 anos eu sentava ao sol e passava óleo para escurecer a pele, pois isso disfarçava imperfeições. Isso escondia todas as manchas que eu não queria que ninguém visse. Agora, o problema é que conforme você envelhece, o sol faz o oposto. Em vez de esconder as coisas, ele na verdade piora tudo. Então pode acreditar que agora eu não vou a lugar nenhum sem meu protetor solar One Skin. Ele tem FPS mineral. Ele tem antioxidantes como vitamina C e o peptídeo sistema operacional.
1. Então, não cause danos à sua pele. Proteja seu corpo. Proteja aquilo que mais amamos e cuide bem dele com OneSkin. OneSkin é a primeira empresa do mundo focada na longevidade da pele. Ao focar no aspecto celular do envelhecimento, a OneSkin mantém sua pele com aparência mais jovem e funcionando como pele mais jovem por mais tempo. Por tempo limitado, você pode experimentar OneSkin com 15% de desconto usando o código LisaBilieu em oneskin.co. São 15% de desconto em oneskin.co com o código LisaBilieu. Após a compra, eles vão perguntar onde você ouviu falar sobre eles. Por favor, apoie o nosso programa e diga que fomos nós que indicamos. É o Women of Impact. Vá em frente e aperte o play. Você já provou carne humana? Não. Nunca pensei que faria essa pergunta pra ele. Aliás, nunca pensei que teria que responder a essa pergunta, mas não, nunca. O que você sente? Você viu a próxima pergunta? Não. Você pode voltar um quadro no texto só pra gente ver o que Pierce diz? Não, nunca. Pausa. Do que você tem medo? O que você Tá, o que eu tô deixando passar? O que você sente? sente? Jornalistas habilidosos, oficiais de inteligência experientes e interrogadores compreendem o conceito da pergunta sobre sentimentos. A pergunta sobre sentimentos. Porque uma pergunta sobre sentimento imediatamente desperta uma emoção. Se alguém não reage emocionalmente a uma pergunta sobre sentimento, está mentindo. Você sabe que eles estão mentindo. Você não sabe qual é a emoção, certo? Mas uma pergunta sobre sentimento faz a pessoa pensar em algo que a faz sentir uma emoção. Posso usar você como cobaia? Sim, por favor. Tudo bem, me conte sobre um dos filmes mais importantes emocionalmente que você já assistiu. Pode ter sido quando você era criança ou adulto, talvez tenha sido um drama, talvez não. Mas qual foi um filme que você sabe que realmente despertou suas emoções? O Diário de uma Paixão. O Diário de uma Paixão. Você lembra como foi a primeira vez que assistiu? Pare, era só isso que precisávamos, né? Essa foi a minha opinião. O que aconteceu foi que você teve uma onda de emoção. E isso ficou tão claro no seu rosto. Ele só perguntou: o que você sente? Vamos assistir o restante da pergunta e depois ver a resposta do Army. Me diga se percebe alguma emoção. Pode dar play. Você sente que uma grande parte do público simplesmente acha que Armie Hammer é um canibal? Se acredita nisso, tem uma ponte para te vender. Sem emoção. Ele fez uma pergunta sobre sentimentos. Ele disse: como você se sente sabendo que uma grande parte dos americanos acha que você é um canibal? Nenhuma emoção. Não, nenhum sentimento no rosto dele, nenhum sentimento no jeito dele, nenhum sentimento nos gestos das mãos, nenhum sentimento no tom de voz. Isso é altamente indicativo de uma mentira, de uma invenção, de algo que não é realmente o que você sente. Se você acredita nisso, eu tenho uma ponte para te vender. Isso não responde à pergunta, certo? Então, com certeza, Army está escondendo como se sente sobre o fato de que a América acha que ele é um canibal. Vou interromper rapidinho. Não sei se querem comentar, mas vazaram mensagens diretas no Instagram que ele enviou para uma mulher e ela ficou parecendo boba. Então a gente realmente tem essas mensagens? Sim. Sim. Você quer colocar elas na tela? Eu posso ler. Na comida. Muito bem. Isso é ótimo. Mensagens diretas no Instagram. Ha. Como se isso fosse seguro. Você acha que DMs do Instagram são seguras? Nem as mensagens para meu marido eu considero seguras. Então vamos abrir. Eu quero ler. Isso é tão bom. Especialmente depois de você ter explicado isso. É privado. Eu sei. É como olhar o celular de alguém. Eu sei. Vou colocar tudo no YouTube. Desculpa, Arnie. Ele colocou tudo em cima de você. É verdade. Tudo bem. Vamos ler em voz alta. Armie Hammer escreveu: meu Deus, isso me deixou tão excitada e confusa sobre o motivo. Isso é possível? Fico tão excitada pensando em segurar seu coração na minha mão e controlar quando ele bate. Eu sou 100% uma canibal. Eu quero te comer. Droga, é assustador admitir isso. Meu Deus. Nunca admiti isso antes. Já arranquei o coração de um animal vivo e comi enquanto ainda estava quente. Agora, isso já foi verificado como sendo verdade? Eu ia dizer, isso é Sim, isso estava nos documentos do tribunal que vieram à tona, mas o Departamento de Polícia de Los Angeles recusou-se a apresentar acusações. Uau. Certo. Então isso foi confirmado na justiça que isso é verdade. Então é o seguinte. Eu nem sei o que pensar disso. Se ele realmente não comeu alguém, não é ilegal porque ele realmente não fez isso. Há muito contexto aqui. Essa conversa não aconteceu depois de um gole de vinho. Ok, então há contexto. Nós não sabemos qual é esse contexto. Não sabemos se canibal é algum tipo de referência interna a algo que não seja um ser humano que come outros seres humanos.
Eu acho que o que é realmente estranho pra mim é que, sabe, como pai, e acho que os pais vão concordar, mesmo que isso possa soar estranho nessa conversa, todos nós falamos sobre as crianças serem tão fofas que dá vontade de comê-las. Falo isso dos meus cachorros. Se ler uma mensagem minha para o Tom, verá. Meu Deus, a Smurf é tão fofa que dá vontade de comer de tão fofa. É assim que me sinto. Sim. É. Existe uma forma estranha de nos relacionarmos com o que ele queria dizer, certo? Não estava falando literalmente de canibalismo, mas sim, você é tão sexy que quero te devorar. Talvez, não sei. Há um contexto aqui que não posso comentar. Mas até lá, certo? Tipo, pensar em segurar o seu coração. Tem mais mensagens se você quiser. Com certeza temos Minha produtora está me surpreendendo dizendo que temos mais mensagens. Pode mostrar. Vocês estão vendo isso junto comigo. Nem li ainda. Acho tão poderoso que o que vimos em apenas alguns segundos de entrevista já foi suficiente para mostrar que estávamos no caminho certo. Percebemos sinais de engano na entrevista que agora se confirmam na tela. É verdade. Então você viu a linguagem corporal. Nós vimos a mensagem direta. E agora isso só continua. Você vive para obedecer e ser minha escrava. Eu vou te possuir. Essa é minha alma, meu cérebro, meu espírito, meu corpo. Você aceitaria ser minha propriedade até morrer? Se eu quisesse cortar um dedo do seu pé e guardasse no bolso, sempre teria um pedaço de você comigo. Essa foi a parte que Pierce leu em voz alta. Você vive apenas para obedecer e ser minha escrava. Que porra é essa? Com certeza existe um fetiche por aí que provavelmente preenche muitos desses requisitos. Mas todo esse mundo sexual meio dominante, submisso, esse lance de fetiche, é aquela coisa de posse de escravo, seja minha propriedade. Consigo ver isso aí. E é totalmente consensual, certo? Nesse contexto. Não sei se é isso que está acontecendo, mas no fim das contas, ele mentiu para Piers Morgan e agora estamos vendo a verdade. É isso que podemos ensinar. Identificar a mentira antes de ver a prova. E tipo, eu quero cortar um dos seus dedos do pé? De novo, não sei qual é a dinâmica. Isso pode soar como ameaça. Quando você vê essas frases juntas, você seria minha propriedade até morrer, se eu quisesse cortar um dedo do seu pé e guardar, etc. É quase como se a segunda pergunta fosse uma verificação ou validação da primeira pergunta. Entendo por que o Departamento de Polícia de Los Angeles teria que retirar as acusações, pois como provar isso? Há algo ilegal nisso? Além disso, ele está pedindo, não dizendo que cortou seu dedo do pé. Eu vou. Quando você estiver dormindo. Isso é. Tudo é pedir consentimento. Você viria e seria minha propriedade? Você viveria só para me obedecer? Se eu quisesse cortar seus dedos dos pés, poderia ficar com eles? Isso não é o que Kanye diria. Não, ele não diria. Certo. E também, em 10 de fevereiro de 2025, ele falou sobre as mensagens de texto na Variety. Certo. Isso é loucura. A manchete diz: Armie Hammer admite. Eu fui um idiota e fala sobre as mensagens de texto sobre canibalismo. Eu já tive alguma intenção de cortar alguma coisa de alguém? Não. Ok, então agora passamos por toda a jornada. O que você acha disso? A gente vê muito isso no entretenimento, onde o artista nega até que apareça uma prova. Primeiro reconhecem, mas depois tentam minimizar e marginalizar. Mas Didi, Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que vimos quando assistimos ao vídeo de desculpas do Diddy. Certo. E isso acontece repetidas vezes. Acontece com acusações de assédio sexual. Acontece com acusações de abuso. Acontece repetidas vezes. Eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer isso, certo? Mel Gibson e aquelas coisas antissemitas dele. Tipo, essa é uma estratégia muito comum que é legalmente válida. Então vamos continuar vendo isso. Quando algo absurdo ocorre, a resposta é negar até que surjam provas irrefutáveis. Depois, admitem, mas dizem que foi algo isolado. As pessoas sempre mentem. As pessoas sempre farão coisas malucas, têm seus fetiches, taras e interesses, e cometem erros sob efeito de drogas ou raiva. Não há como lutar contra isso. Podemos aprender a identificar quando estão mentindo para nós. De tudo que vimos com Armie, o mais marcante foi conseguir analisar seu comportamento em segundos e perceber claramente que não podíamos confiar no que ele dizia. Então, 100%, 150% de certeza que ele está definitivamente mentindo sobre tudo. Quero dizer, quanto a ele ser um canibal, numa escala de 1 a 10, eu não sei. Sim. Sobre ele ser mentiroso e ainda por cima ruim nisso, ele é nota 10. Certo, agora vamos para James Franco.
Para contextualizar, James Franco foi acusado de assédio em sua escola de atuação durante uma aula intitulada Como Fazer uma Cena de Sexo. Então, o que eu quero saber é, isso é só ele sendo um ótimo ator ensinando outras pessoas, ou isso é realmente desvio sexual? E eu quero te mostrar um trecho em que ele é questionado especificamente sobre as acusações. A coisa mais idiota que eu fiz, ou uma das coisas mais idiotas que eu fiz na escola, foi chamar uma das minhas aulas de Masterclass de cenas de sexo. Não era sobre cenas de sexo. Eu não estava ensinando as pessoas a fazer cenas de sexo, ou cenas íntimas, ou nada desse tipo. Era um título provocativo. Quando o processo foi aberto, os advogados do autor disseram: essa é a avaliação deles do que aconteceu. Ele estava tentando criar uma rede de recrutamento. James Franco estava tentando criar uma rede de recrutamento de jovens mulheres que seriam submetidas à sua exploração sexual pessoal e profissional em nome da educação. Isso é obviamente muito diferente do que você acabou de me dizer. Mas como? Por que alguém teria pelo menos essa percepção e por que te acusariam disso? Olha, eu admito, eu dormi com alunas. Eu não dormi com ninguém daquela turma em particular. Mas durante meu tempo como professor, dormi com alunas. Isso foi errado. Mas como eu disse, não é o motivo de eu começar na escola. E eu? Então eu tenho que parar por aqui. Mesmo que haja mais, tenho certeza de que há mais conteúdo. A linguagem corporal dele transmite honestidade. É realmente impressionante como a linguagem corporal dele mostra honestidade. Admito que eu não conheço o padrão do James Franco. Eu não sei qual é o comportamento normal dele. Mas quando eu olho para as microexpressões dele, quando eu observo os gestos físicos, quando vejo a consistência, o ritmo da história, não parece ensaiado. Parece que ele não tem tópicos específicos já preparados. Ele está se expressando e até admitindo erros ao longo do caminho. Então, só por esse trecho, ele parece estar dizendo a verdade ao afirmar que não pretendia que aquilo fosse interpretado da forma como os autores interpretaram. Ainda não sei como preencher essa lacuna, mas é claro que enquanto dá a entrevista, ele não mostra sinais de invenção. Não fui eu quem selecionou as pessoas para a turma. Não foi um plano mestre da minha parte. Mas sim, houve certas situações em que, sabe, eu estava em um relacionamento consensual com uma aluna e não deveria estar. Acho que algumas pessoas ouvindo isso vão dizer: como você não percebeu isso? Haveria um desequilíbrio de poder entre um professor que não é apenas um professor, mas é James Franco, tipo um ator e produtor muito, muito famoso e poderoso, e uma aluna. Como ocorreu esse desequilíbrio de poder? Como você não estava ciente disso? Acho que na época meu pensamento era se for consensual. Ok. Pausa. Essa é a primeira vez que vimos ele mostrar sinais de que está mentindo. Então, se você puder voltar alguns segundos até o final daquela pergunta, o que eu quero que você faça é observar os olhos dele enquanto ele pensa em como responder a pergunta. Você vai notar uma mudança na frequência de piscadas, ou seja, o quão rápido ele pisca. Você vai notar diferença entre o que assistimos nos últimos 3 minutos e quando ele pensa em como responder. Ele começa a piscar mais rápido. Pode continuar. Acho que sim. Vimos 7 piscadas em 8 ou 9 segundos. Agora ele responderá a pergunta. Continue observando seus olhos. Na época, meu pensamento era se for consensual. Certo. Pare. Pause. Viu como os olhos dele pararam de piscar? Aham. Então, o que vimos ali foi que ele tinha acabado de se defender falando sobre relacionamentos consensuais. Depois, ele estava sendo questionado, onde o apresentador dizia: "Como você não pensou nisso?" Ele estava decidindo: eu respondo essa pergunta ou volto ao que acabei de dizer? Ele está desviando o foco. Ele vai responder a pergunta com desinformação, mas será que ele vai fazer isso inventando algo novo, que era o que ele estava considerando com a LTA frequência de piscadas?
Será que ele vai usar o que já sabe? O fato de parar de piscar indica que provavelmente recorreu à resposta anterior, mesmo sem responder exatamente à pergunta original. Cara, isso foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Eu não sei como você percebeu isso, mas passou totalmente despercebido por mim. Isso foi incrível. Se quiser terminar, Lisa, pode dar play de novo. Sabe? Eu converso com outras pessoas, outros professores, ou sei lá. Tipo, provavelmente não é uma coisa legal. Na época, eu não estava com a cabeça no lugar, como já disse. Então, acho que tudo se resume aos meus critérios. Mesma coisa. Você viu de novo. Eu vi. Você viu que ele se virou e ficou tipo, pra onde eu vou com isso? Pra onde eu vou com isso? Pra onde eu vou com isso? Voltou direto pra questão do consentimento. Isso não é só porque ele está desconfortável em responder. Você realmente acha que é mentira? Isso indica que ele avalia se mentirá ou não. Então ele está inventando uma história. Isso mesmo. Relacionada à pergunta que ele acabou de receber. O piscar vem da criatividade. Mas então ele escolhe não ser criativo. Ele escolhe recorrer às falas ensaiadas. Então, se você se lembra, quando eu interrompi a gente com cerca de 1 minuto e meio, eu pensei, esse cara parece que sabe. Tipo, ele não está mentindo. Ele não está mostrando sinais de mentira. Ainda acho que ele não mostra sinais de mentira, mas demonstra pensar em mentir em vários momentos da entrevista. Isso é tão bom. Se isso for consensual, tipo, eu acho legal. Somos todos adultos, então... Tudo bem. Podemos ver o primeiro minuto de novo e fazer algumas pausas. Tem outra parte em que quero pausar. Sabe, romance contemporâneo ou algo assim. Era uma aula onde eles faziam cenas sobre os romances deles e o que enfrentam como jovens. Então, conhecer pessoas em, sabe, aplicativos de namoro, ou términos, ou, sabe, apenas um encontro ruim, coisas assim. Era isso que estava sendo feito naquela aula. Não eram cenas de sexo. Quando o processo foi aberto, os advogados do autor... Então, pare um segundo. Parecia mesmo que ele estava falando sério. Não era para ser assim. Dei esse título chamativo. Todos erramos. E olhando para trás, alguém aponta algo. Você pensa. O que eu estava pensando? Foi assim naquele momento. Sim, fiz isso. O que eu estava pensando? Outra coisa que eu quero fazer um experimento bem rápido com você, para que você também possa ver o que está vendo aqui, certo? Então, me conte sobre sua matéria favorita na faculdade. Ah, na faculdade, foi cinema. Foi quando percebi pela primeira vez que... Então, para os editores de pós-produção, quero que vocês reparem quando ela parou de olhar para baixo à esquerda enquanto recorria às próprias lembranças. Foi cinema. O que foi? Quando acessou a memória, ela olhou para cima à direita. Para a equipe de pós-edição, capturem isso, é assim que se reconhece quando alguém recorre a um fato real do passado, pois acessam cronologicamente como leem. Então eles olham para cima, certo? Eles olham para cima e para a esquerda. Então, o que aconteceu com você foi que eu te perguntei, o que você estudou na faculdade? Você imediatamente olhou para a sua esquerda. Você imediatamente fez referência à cronologia de qual era a minha matéria favorita. Deixe-me pensar sobre isso. É quase como se você estivesse voltando no tempo. Então, assim que eu te fiz a pergunta, você imediatamente olhou para a esquerda para buscar referência. E aí você pensou sobre isso, pensou sobre isso, pensou sobre isso. E quando você encontrou, seu olhar subiu. Sim. Certo. Era quase como folhear um índice de biblioteca. Então, eureka. Eureka, isso é tão verdade. Então foi isso que você acabou de fazer. Quando você assiste a esse clipe com James Franco, ele está tentando se lembrar e ele fica olhando para a esquerda, olhando para a esquerda, olhando para a esquerda. Foi só uma aula. Conversávamos sobre redes sociais, namoro e términos. Você pode ver ele olhando, consultando a cronologia dele, não a imaginação, porque se alguém olha para a direita, está tentando criar algo novo. Ele olhava para a esquerda, indicando referência ao passado. Isso é tão bom. Ok, pode tocar. Ele estava procurando criar uma rede. James Franco estava procurando criar uma rede de jovens mulheres que seriam submetidas à sua exploração sexual pessoal e profissional em nome da educação. Educação. Isso, obviamente, é muito diferente do que você acabou de me dizer. Mas como? Por que alguém teria pelo menos essa percepção? E por que eles te acusariam disso? Olha, eu admito, eu dormi com estudantes. Eu não dormi com ninguém daquela turma em particular. Parecia aquele momento em que ele ficou tipo, meu Deus. Tudo bem, só diga. Sim. O que faz com que pareça verdade.
Eu concordo com você. E o fato de ele admitir um erro aqui mostra que ou ele está sendo honesto ou está sendo muito estratégico na comunicação, usando uma técnica chamada de descascar a cebola. Você descasca a cebola ao admitir uma pequena falha. Certo. Então eu vou dizer, eu fiz isso, porque aí você vai pensar, ótimo. Eu sabia que você mentia e era um predador sexual. Eu venci, acabou. Mesmo que ainda tenha, mais umas 5 camadas dessa cebola para você descascar antes de chegar ao centro, essa estratégia é usada desde tribunais até o campo da espionagem para tentar chegar mais perto da verdade. Ao buscar a verdade, não caia na conversa de quem está descascando a cebola. Quando você está tentando guardar um segredo, você quer ser o mais habilidoso em descascar a cebola. Então, faça parecer que está admitindo algo quando, na verdade, ainda está escondendo. Aquele momento pareceu real, mas você não sabe se é só ele se abrindo um pouco e admitindo só uma parte. Sim. Ah, eu entendi. Você não tem certeza. Parece muito verdadeiro com base em todas as outras evidências neste trecho. Porém, falta o contexto completo. Sim, ok, tem mais uma coisa. Mas durante meu tempo como professor, dormi com alunos e isso foi errado. Mas como eu disse, não é o motivo pelo qual eu comecei a escola. E eu não fui a pessoa que selecionou quem estaria na turma. Então, não foi um grande plano da minha parte. Mas sim, houveram certas situações em que, sabe de uma coisa? Eu estava em uma situação consensual com uma aluna e não deveria estar. Acho que algumas pessoas ouvindo isso vão dizer: como você não percebeu que haveria um desequilíbrio de poder entre professor e aluno? Obrigada. Vou falar só por mim, mas Tom era meu professor. Isso me torna fraca? Isso me fez ser a seguidora? Isso fez de Tom o homem dominante que mandava em mim? Então, de novo, eu não sei qual é a situação. A idade importa para saber quão jovens eram seus alunos. Quantos anos ele tinha? Com Tom, eram só 3 anos e meio de diferença, mas ele ainda era meu professor. Então, quando vi isso, sinto que existe a ideia de que se alguém é professor e a outra pessoa é aluna, meu Deus, é manipulação. Na maioria das vezes, provavelmente é mesmo. Não quero uma afirmação generalizada, pois eu e Tom estávamos nessa situação sem dominação ou jogo de poder. Eu o admirava, mas não sentia que, por ser professor, ele mandava em mim. Por isso é tão importante usar o vocabulário correto, né? O apresentador está fazendo a pergunta certa. Houve desequilíbrio de poder? Poder não é o mesmo que controle. Desequilíbrios de poder estão em todo lugar. No restaurante, o garçom exerce poder sobre você. Eles vão determinar quando você vai receber sua comida. Você não sabe quando sua comida está pronta. Certo? Isso é muito verdade. Então, há desequilíbrios de poder em todo lugar. E na nossa sociedade, somos uma sociedade que valoriza pessoas poderosas. Existe uma subcultura secundária que admira pessoas poderosas, mas não o nosso garçom ou garçonete. Não admiramos essa pessoa, mas o chefe sim, certo? Isso mostra um desequilíbrio de poder, mas não quer dizer que o chefe controla tudo o que fazemos, certo? Até James Franco disse que foi consensual. É isso que você fala sobre Tom, também foi consensual. Não sabemos se o consentimento deles ocorreu no fim da aula no segundo dia. Aconteceu? Isso influenciou no nepotismo na avaliação? Não fazemos ideia, certo? Só você conhece esses segredos sobre seu relacionamento com Tom. Mas há desequilíbrios de poder em todo lugar. Alguns ganham mais, outros menos. Alguns são mais velhos, outros mais jovens. Alguns falam mais idiomas ou têm mais educação. Alguns são mais altos, outros mais baixos. Frequentemente, valorizamos o desequilíbrio de poder porque isso nos permite encontrar pessoas fortes onde somos frágeis. Isso não significa que alguém esteja sendo controlado. Certo. Então, com base no que você viu, James Franco, ele é apenas um ator incrível tentando construir sua carreira e cometeu um erro bobo? Ou ele é um desviado sexual? Vou dar a ele 3 de 10 na escala de desvio sexual, só porque estou partindo do pressuposto de que, como um ator poderoso, ele definitivamente abusou do acesso que tem às pessoas. Mas com base nisso, não foi um daqueles casos em que ele foi extremamente abusivo. Era isso que eu ia dizer. Onde está a linha tênue? Sim, sou famosa, bonita, rica, os homens se atiram em cima de mim e vou aproveitar. Como mulher, sinceramente, não vejo isso como problema. Certo. Desde que não exista controle coercitivo, como no caso do Didi, que já discutimos bastante, pois ali havia esse controle. Não me importa o quão famoso você seja, o quão rico você seja, você não tem o direito de fazer isso. Mas, de novo, não conheço o James Franco, mas só de ver isso...
É justo culpá-lo por dormir com estudantes se foi consensual e sem controle coercitivo? Exato. Essa é a questão que cada um deve responder pessoalmente. É fácil reagir e dizer, isso é errado, não deveria ser feito. Sim. Mas, ao se colocar no lugar deles, entendendo como é ser reconhecido na rua, muito rico e bem-sucedido, e ir a festas melhores do que qualquer pessoa comum frequenta, a perspectiva muda. Esse é o tipo de pessoa com quem todos queremos nos conectar, e parte disso é física. Então, eu não acho que você possa simplesmente chegar à conclusão de que ele é um predador sexual só porque ele é um ator famoso e bonito. Sim, e eu vou ser bem honesta. Se eu fosse solteira, tivesse 21 anos e James Franco fosse meu professor e quisesse dormir comigo. Desculpa, gente. Provavelmente diria sim. Ele é tão bonito, não esperaria nada em troca. Se eu fizesse, seria porque quero, não por estar sendo controlada. Mas assim, é por isso que quando eu vi isso, eu de novo, nunca quero justificar um homem por um comportamento ruim, mas também não quero simplesmente assumir que é verdade. Então, obrigada por explicar isso. Com certeza. A seguir. E eu diria que ela está vindo de uma posição de poder, porque foi ela quem liderou a saída. Ela respondeu ao toque. Essa não é uma mulher que está sendo controlada. E aí, amiga, podemos falar sobre aquele momento de queda total das 3 da tarde. Você está correndo de tarefa em tarefa, sua energia está oscilando e a fome está chegando rapidamente. Você precisa de algo rápido que não te deixe mal, como os beef sticks da Paleo Valley, que são diferentes dos snacks de carne de posto de gasolina. São muito saudáveis, feitos com carne de animais alimentados com capim, ricos em proteína, e você pode levar na bolsa para consumir a qualquer hora. São o lanche ideal para ter no carro, escritório, bolsa, onde você estiver. Agora você está consumindo proteína limpa, sem porcarias, sem conservantes artificiais, sem açúcar adicionado e sem nenhuma besteira. Só comida, sabor e energia de verdade para fazer você passar o dia sem ter aquela queda de energia. E vai lá conferir isso porque agora você pode pegar 30 dessas belezinhas 36, isso dá 1,20 por unidade para manter sua energia lá em cima e suas decisões super inteligentes. Então clica no link abaixo e faça seu estoque, porque seu eu faminto do futuro vai te agradecer. Certo. Agora, passando para um assunto muito quente, Que é Blake Lively e Justin Baldini. Durante as filmagens de É Assim que Acaba, Blake Lively apresentou queixas legais contra o colega de elenco e diretor Justin Baldini, alegando que ele improvisou contato íntimo indesejado, invadiu seu espaço enquanto ela se trocava e fez comentários inapropriados. Os advogados de Justin chamaram a acusação de falsa e sensacionalista. Agora ambos estão em processos legais. Então, Andrew, quero que você nos diga, é masculinidade tóxica ou é vitimização como arma? Agora vamos mostrar os bastidores com o iPhone. Isso foi gravado entre as tomadas. É vê-los em seu habitat natural, sem perceberem que estão sendo filmados. Acho isso mais importante do que quando atuam propositalmente. Pode rodar o vídeo. Primeiro você vai ver que ela sai primeiro, ele sai depois. Então isso não indica que ele está no controle. Porém, pare aí. Ele toca o próprio coração. Então ele estende a mão e toca o braço dela. Então nós chamamos isso de iniciação do contato. Ele está iniciando o contato primeiro. E ele está fazendo isso de uma forma em que ele se toca antes de tocar nela, como se quisesse dizer que está comunicando algum sentimento profundo. Como se esse sentimento justificasse se aproximar e tocá-la. E você vai ver isso muito com homens controladores. Homens controladores vão dizer, eu me sinto de determinada maneira. E então, porque eles estão demonstrando sua vulnerabilidade, eles sentem que agora é aceitável tocar sua perna, ou tocar sua mão, ou tocar seu braço, certo? Eles podem esfregar os próprios joelhos e depois tocar o seu, certo? Se você se lembra de quando tinha 13 anos e segurou a mão de alguém pela primeira vez, provavelmente viu alguém esfregar o braço antes de tocar você. Esse é um comportamento quase subconsciente. Validamos o desejo de tocar alguém tocando em nós mesmos antes. Assim, ele inicia o contato. Agora, vamos continuar assistindo porque isso é algo que acho igualmente interessante. Pode continuar. Pausa. Ela retribui o toque. Agora, o que é realmente interessante é se pudermos voltar 1 ou 2 quadros para ver a mão dela no peito dele e a mão dele no braço dela. Isso, bem aí. Ele toca nela por baixo, com a palma da mão virada para cima. É uma posição aberta e vulnerável. Ela o toca com os dedos para cima e a palma para baixo.
Ele a convida para entrar. Ela cria espaço para mantê-lo afastado. Então, o que quer que eles estejam comunicando verbalmente ao mesmo tempo, é muito provável que esteja relacionado ao contato físico entre eles. Mas você está realmente vendo como eles não estão em sintonia. Ele está tentando trazê-la para a linha de raciocínio dele, para a conversa, para perto dele. Ela está se mantendo fora da linha de raciocínio dele, do ponto que ele quer defender e da proximidade física entre os dois. Então você pode ver que não há uma dinâmica compartilhada aqui. E eu diria que ela está vindo de uma posição de poder, porque foi ela quem tomou a iniciativa de se afastar. Ela respondeu ao toque. Esta não é uma mulher que aceita ser mandada. Pode até estar desconfortável, mas com certeza não vai deixar homem nenhum dizer o que ela deve fazer. Certo? Isso foi lindo. Preciso dizer isso antes de continuarmos. Não sei quem fala a verdade. Por isso quis falar sobre isso, porque sempre quero apoiar uma mulher quando ela diz que fizeram algo ruim com ela. Mas a verdade é que eu nunca quero justificar mentiras. Conheci o Justin quando participou do meu programa. Dizer que foi o homem mais gentil que conheci não significa que não fez isso. Quero deixar claro. Na minha experiência, ele foi maravilhoso. E eu não sei por que nunca estive nessa situação, mas só posso supor. Se eu fosse ela e alguém fosse super inadequado comigo, mesmo que eu estivesse trabalhando com essa pessoa, se ela me tocasse, eu me afastaria. Eu imediatamente diria, espera um minuto, você não pode fazer isso, porque isso já é um gatilho para mim. Então, não sei, teve algo sobre ele tocar nela e ela retribuir o toque que me fez pensar que isso não mostra que ela está assustada ou preocupada. Eu concordo. O que estamos vendo aqui é competição. Não estamos vendo ninguém cedendo ou tentando escapar. E o que vemos aqui não é ela se afastando do toque dele. Ela está dominando o toque dele. Ela está retribuindo toque por toque. São dois boxeadores no ringue. Alguém dá um soco no estômago, alguém dá um soco no rosto. Tem certeza de que quer me dar outro soco no estômago? É isso que estamos vendo aqui, essa competição. Agora, tem outro elemento aqui. Ela é a atriz, ele é o diretor. Então já existe uma hierarquia em termos da relação no filme onde ele se sobrepõe aos pensamentos dela. Ele se sobrepõe às opiniões dela. Ele se sobrepõe. Ele está dirigindo ela. Então, o que também podemos estar vendo é um elemento de um criativo muito sensível, que é o diretor, tentando se conectar com a artista no ponto em que ela se encontra, mas ainda entendendo que no final das contas o filme é dele. Então há outro nível de relacionamento aqui, profissional, criativo, pessoal, com todas essas camadas juntas. Outra coisa que eu pensei enquanto você falava é, será que ela poderia ter feito isso como uma forma de controle quando sente que está perdendo o controle? Agora eu vou fazer o papel de advogada do diabo do outro lado, porque acho que eu recuaria, mas acho que é porque eu ficaria um pouco assustada e acabaria ficando gatilhada. Talvez existam mulheres que pensem, aqui você não vai me dominar. Na verdade, ela está mostrando, você não vai mandar em mim. Você acha que isso é possível? É por isso que eu chamo de competição. Dá pra ver que essas duas pessoas estão competindo? Ele fala. Ou eles. Nós saímos. Ela fala. Ele fala. Ela fala. Ele fala. Há uma competição para comunicar ideias. Ele toca, ela toca. Ele toca, ela toca. Existe uma competição na comunicação não verbal. Então, seja lá o que estiver acontecendo aqui, estamos vendo elementos que podem ser colaboração. Toda colaboração é uma forma de competição, certo? Alguém comunicando suas ideias, outra pessoa respondendo e acrescentando ou diminuindo as ideias da outra pessoa. E sem áudio, é isso que vemos nessa troca visual. Então você sabe que está acontecendo uma competição. Você só não tem certeza de que tipo de competição exatamente é. E quem está ganhando? Não sabemos. E, pelo que sabemos, isso, a lei e o processo judicial estão ligados. O processo judicial ainda está ligado à disputa em torno do filme, a disputa que se estabeleceu neste palco. Ok, então agora temos um vídeo deles realmente no set durante uma das cenas íntimas de beijo. É um vídeo dos bastidores, então você ouve o que eles dizem. Eu realmente adoraria mostrar alguns trechos para que você possa ver. Isso é só atuação ou são jogos de poder flagrados pela câmera? Com certeza. I may not always love you, as long as there are stars above you. You never need to doubt it. I'll make you. Vou apertar o botão. Tenho uma pergunta para você. Então ela faz uma sugestão e ele rejeita. Isso mesmo. Isso é competição, disputa de poder ou é só, eu sou a diretora. Discordo de você, obrigada por contar, mas vamos seguir. Adorei que você percebeu isso porque foi exatamente o que eu percebi também. Eu não quis comentar logo de cara, mas concordo totalmente com você.
Quando essa cena começa, a primeira pessoa que você ouve falar é ela. A primeira pessoa que você viu sair pela porta foi ela. No clipe anterior, a primeira pessoa que você viu falar foi ela. Então estamos vendo agora um padrão, pelo menos nas poucas evidências que temos, de que ela está assumindo o papel dominante primeiro. E o que ela está comentando é sobre a iluminação sobre ele. Ele é o diretor e montou todo o cenário. Portanto, profissionalmente, pode dizer a qualquer um no set que a luz está onde ele quer. Não vejo ele cortando ela, mas sim tentando aproveitar ao máximo o clipe profissionalmente, dizendo: sei onde está a luz. Acho que fica melhor em mim porque vou bloqueá-la. Ela então reclama das marcações. Então ela ainda está tentando controlar a situação. O que realmente me chama a atenção, porém, é que eles estão diante das câmeras agora. Eles deveriam estar no personagem agora, mas não estão. Ela definitivamente não está no personagem. Ela está preocupada com as marcações, com a câmera, com os ângulos da imagem e com todo o resto. Ele está fazendo o que pode para controlar a situação, competir na situação ou fazer com que sua artista sinta que está sendo ouvida enquanto ele tenta voltar ao personagem, certo? O homem que agora esfrega o rosto na bochecha dela não é o mesmo, em comportamento, daquele que estava com ela do lado de fora da porta da frente, certo? O homem do lado de fora da porta da frente estava tentando dar espaço para ela e tentando respeitar os limites dela. Esse homem não está respeitando os limites, mas não sabemos se isso é porque essa é a cena que eles estão tentando interpretar ou se é algum tipo de comportamento inadequado da parte dele. À medida que continuamos assistindo a esse trecho, acho que vamos obter mais evidências que vão nos ajudar a construir um caso. Parece que agora ela realmente interpreta o papel. Está bem melhor, parece duas pessoas em cena. Mundo, então pause. Quero voltar porque isso foi importante. Volte antes daquele giro. Bem aí, ok. Agora aperte o play. Veja quem inicia o giro, você viu? Ela inicia a rotação. Então, o que isso me diz é que ela está tentando participar da cena. Ela tenta entrar no papel, mas algo a incomoda com a proximidade dos rostos. Ele ou está percebendo isso, ou está alheio a isso, mas ela está muito desconfortável ali. Então ela inicia a girada para quebrar esse contato e conseguir esse espaço antes de retomarem o contato. Agora eles ainda estão no set. Dá para perceber o subtexto das pessoas recebendo instruções de todos os lados. Ainda não tenho evidências suficientes para saber se ele está tentando deixá-la desconfortável ou se ele está tentando executar uma cena e ela está interpretando isso como desconfortável, mas vamos continuar assistindo. Mas isso é importante porque você pode ver que é ela quem está conduzindo a ação de ruptura, enquanto ele está tentando conduzir uma ação de aproximação. Pausa. De novo, ela está dando instruções ao diretor? Não digo que ela está errada. Não, claro. Mas estamos vendo um padrão de comportamento aqui. Ela fala primeiro. Ela age primeiro. Ela escolhe quando eles estão distantes e quando estão próximos. Isso também faz parte do que ele enfrenta profissional e pessoalmente. Mas tem uma câmera filmando o tempo todo. Então estamos realmente vendo esse comportamento, essa linguagem corporal se manifestar. Então ela não gosta da maneira como ele está conduzindo a cena. Ele conduz essa cena por razões reais ou abusivas, ainda não sabemos. Mas está claro para todos que estão assistindo agora que é uma mulher desconfortável em uma situação desconfortável, que também é o seu sustento. Então é difícil. Vamos em frente e vamos assistir. Pare. A dica verbal aqui é interessante. Ela está dando instruções para ele. Deveríamos estar dançando e conversando. Viu qual foi a resposta dele? Não. Rebobine até aparecer a resposta do JB. Isso aqui, dê play. Pronto. Você viu ele dizendo com certeza? Ele cedeu às exigências dela. Então, de novo, isso é outro sinal para mim de que a competição é ela desafiando o que esperam dela e ele tentando atender às necessidades dela.
Não necessariamente ele suprimindo, oprimindo ou controlando ela, mas sim tentando encontrar o equilíbrio entre o que ele precisa na cena como profissional e o que a atriz, o talento, quer da cena como talento. Mas isso não é necessariamente uma indicação de que sim, ele ultrapassou um limite ou não, ele não ultrapassou. Em termos de controle, isso parece uma atitude bem controladora do ponto de vista dela, né? Acho que está claro. A única coisa que eu quero ter certeza de não ignorar é que, às vezes, se eu me sinto inquieta, insegura ou ameaçada, o controle é a única coisa que me faz não me sentir ameaçada. Ela controla a situação por ser uma competição e eu sou a Blake Lively. Ou faz isso porque já se sentiu desconfortável com ele antes e só se sente bem na cena se estiver no controle. E é justamente muita coisa que esse trecho não vai mostrar, porque não sabemos o que aconteceu antes. O que sabemos é que, nesse momento, ela não tem medo de expressar seus limites, o que também significa que ela não está dizendo não. Ela não está sendo firme. Ela não está interrompendo a cena. Ela não está insistindo para que isso seja mudado. Então, seja por obrigação profissional ou porque ela está desconfortável, mas não desconfortável o suficiente para interromper a cena, ainda não sabemos. Mas eu diria que, assistindo isso sob a ótica de se um limite está sendo ultrapassado, dá pra ver que ele está fazendo coisas que são desconfortáveis. E ele não sabe se ela está desconfortável porque não quer ser beijada, ou se ela está desconfortável porque não concorda que eles devam parar de cantar, dançar e conversar. O que exatamente a deixa desconfortável agora? Ele ainda não sabe. Mas nós sabemos que ela está desconfortável. Mas nós sabemos que ela está desconfortável, e acho que estou tendo a impressão de que ele também percebe isso. Conforme continuamos assistindo a esse trecho, vamos ver se a linguagem corporal dele começa a demonstrar que ele está percebendo que ela está desconfortável. Há um debate aqui, como mostra o roteiro. Pausa aí. O que ele está fazendo ali é extravasar o que ele sabe que é uma ansiedade reprimida. Eles estão tendo algum tipo de tensão e precisam extravasar essa tensão, senão isso vai se tornar o ponto central do que eles estão fazendo. Então é aí que ele faz essa piada sobre a terceira pessoa que também deve estar bêbada. Eles estão em um set. Ele conhece todos ali e organizou cada um em seu lugar, certo? Então, se alguém cometeu um erro e agora ele está fazendo uma piada sobre esse erro, ele está fazendo isso para acalmar os nervos dela e os dele, porque está se formando uma tensão. Então aqui você vê ele controlando a situação sem controlar a mulher. E algo interessante surge agora. Bem, pausa. Eu não sei se isso foi uma piada ou se era o jeito dela de tentar se afastar mais, mas ela se vira para a figurante no set, e diz: Você quer dançar? Sim, você quer entrar na dança. E isso, para mim, é um segundo exemplo do que vimos por volta de 1 minuto, quando ela inicia a virada. Ela está se dando espaço, está escapando dele. Ela está dando espaço para si mesma. Mesmo que seja só por alguns segundos, ela está se afastando dessa tensão, dessa proximidade que está deixando ela desconfortável. Pode continuar. É tão interessante também porque você está vendo isso nos bastidores e não tem todas aquelas coisas que você vê nos filmes, como música e tal, e você está vendo sem edição e realmente lendo o que eles estão dizendo. Me sinto desconfortável por ela. Com certeza. Ela claramente não quer estar lá. E, de novo, independentemente se ele fez algo para justificar isso ou não, você sente o desconforto na dinâmica deles. Apesar de serem ótimos atores, não estão bem aqui. Ok, pausa aí. O que eu vejo aqui é que ele ainda está totalmente imerso no processo de fazer um filme. Ele quer algo e interrompe a conversa com ela para contar ao grupo o que está acontecendo. Então, se ele estivesse direcionando toda a atenção para ela, se ele estivesse usando seus recursos para testar os limites dela ou ultrapassar suas barreiras, ele não estaria sendo tão atencioso com todo o resto ao redor, certo? Para mim, isso mostra que ele está tratando o assunto profissionalmente. E embora ela esteja claramente desconfortável, e eu concordo, visualmente dá pra ver que ela está desconfortável. Não sabemos se ele a colocou de propósito em situação desconfortável ou se ela interpretou a cena diferente dele. Ok, isso foi incrível. Então, pelo menos a partir desse vídeo, estabelecemos que havia muitos sinais de que ela estava desconfortável naquela situação. Ela está tentando assumir o controle. Não sabemos se foi por algo ruim que ele fez. Não tenho certeza.
Depois que o filme é lançado e tudo isso vem à tona, ela faz uma rodada de entrevistas. E temos um pequeno trecho dela falando sobre a especialista em intimidade, que foi o que ela disse que eles precisavam no set. E então, essa é ela sendo entrevistada como ela mesma, Blake Lively. Então, eu adoraria que você analisasse isso pra gente. A química com o Justin também foi incrível. E Blake, você sempre tem uma visão... Conte como você chegou a ser coordenadora de intimidade em algumas dessas cenas sensuais, como vimos. Isso não deveria acontecer. Quero deixar claro que você não deveria ser a coordenadora de intimidade. Coordenadores de intimidade devem ser contratados, como fizemos. Então é isso. É. Percebi algumas coisas de imediato. Desculpe interromper. Podemos voltar ao início? O entrevistador faz uma pergunta. E ela está se atrapalhando um pouco com a pergunta, certo? Mas ela também reconhece que Blake sempre tem uma visão. E era isso que estávamos vendo. Blake continuava dizendo, pare aí. Blake sempre tem uma visão. O entrevistador comentou isso ao vermos ela repetidamente instruindo sobre luzes e depois sobre as marcações. E então ela deu instruções sobre se deveríamos estar falando ou se não deveríamos dar ao público o que eles querem. Então essa é a visão dela, que pode ser diferente da visão de Justin. Mas aqui, ela realmente interrompe o entrevistador. Ela começa a responder a pergunta antes que o entrevistador termine. Então, mais uma vez, estamos vendo Blake avançando com tudo. Não nego nem discordo. Ela estava desconfortável nas cenas, mas não era uma mulher sendo controlada. Essa mulher se sustenta sozinha. Além disso, sua postura corporal mostra que está bem confortável agora. Ela mostra que é dominante ao ocupar o espaço extra entre ela e o cavalheiro à direita, enquanto observamos. Esse cotovelo apoiado nas costas do sofá mostra que ela está tentando ser a pessoa dominante no sofá. Enquanto isso, a mulher à esquerda dela está se encolhendo e o homem à direita está, na verdade, mostrando toda aquela exposição vulnerável da virilha sobre a qual falamos em conversas anteriores. Ele tem várias coisas cobrindo a virilha. Ele está realmente tentando não ser o homem dominante no sofá. O centro da dominância é Blake. Então, enquanto ela está discutindo essa situação, ela não demonstra nenhum sinal de desconforto, insegurança ou abuso. Ela está demonstrando sinais de que tem uma opinião, tem uma experiência, está muito confiante na sua experiência, muito confiante na sua opinião. Neste caso, para falar sobre o coordenador de intimidade. O que a leitura da linguagem corporal dela aqui, mostrando que ela está confiante e no controle, diz sobre essa dinâmica entre ela e Justin? Pelo que vimos até agora, me parece que os dois estão dizendo a verdade. Estamos em uma situação em que as percepções estavam incorretas e ambos estão compartilhando sua verdade, sua versão da verdade, através da própria percepção do que aconteceu. Ela, do ponto de vista dela, se sentiu desconfortável e tentou se afastar. Ele, do ponto de vista dele, sentiu a necessidade de fazer o que precisava para a cena e estava tentando respeitar a artista. Então, você tem essas duas pessoas basicamente não se entendendo. Ambos estão expressando fatos, mas parecem não conseguir chegar a um consenso. Ela não está mentindo, mas também não vimos o Justin agir de forma inapropriada nos trechos que vimos. Sim. Placar. É masculinidade tóxica ou vitimismo como arma? Isso é difícil, se você colocasse os dois num espectro. Ou nem tanto sim? Eu colocaria isso no meio, pois não se encaixa em nenhum dos dois, mas mostra onde a sociedade progressista pode falhar. Podemos começar a dissecar ou identificar coisas que talvez nem existam. Às vezes, são só duas pessoas que não se dão bem ou pensam diferente. Às vezes eu gosto de baklava e você não. E tudo bem, certo? Nós não sabemos ao certo nessa situação. O fato de estar no sistema judicial vai deixar para o Tribunal Civil decidir. Andrew Bustamante, cara, eu adoro ter você aqui. Hoje foi muito divertido. Foram muitos vídeos e coisas de partir o coração, mas obrigada por explicar tudo. Você sempre me treina e ensina minha comunidade a identificar sinais para não ficarmos presos. Eu te adoro. Onde as pessoas podem encontrar você e todo esse conteúdo incrível que você produz? Muito obrigado. Você vai lançar um livro? Sim, minha esposa e eu. Minha esposa, que é incrível e ninguém nunca vê porque ela é muito boa em ficar escondida. Mas minha esposa, Giri Bustamante. É. Não digite isso.
Minha esposa, Gigi Bustamante, e eu coescrevemos o livro Shadow Cell, que será lançado mundialmente em 9 de setembro. Contamos com uma equipe incrível e estamos muito animados. Está recebendo muitas avaliações muito positivas e muito retorno positivo. Você vai poder encontrar esse livro nas livrarias do mundo todo, em aeroportos e, claro, na Amazon, na Barnes & Noble, no Goodreads, Shadow Cell, CELL. Você também pode me encontrar no meu site, everydayspy.com, e em qualquer rede social como Everyday Spy. Isso é incrível! Vamos adicionar os links do seu livro. Estou muito animada por você. Gente, quando acontecem coisas que podem partir o coração, pra mim e no Women of Impact, nós pegamos essas situações e tentamos aprender com elas, porque você nunca quer, como mulher, ficar presa, sentir que não tem controle. E é por isso que você aparece todos os dias. É por isso que eu apareço todos os dias. Por isso, Andrew Bustamante participa do programa para compartilhar táticas e ferramentas úteis. Sigam-no, comprem seu livro e inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram. Até a próxima, seja a heroína da sua vida. Paz. Obrigado, senhora. Cara, isso foi muito bom. Quer aprender sobre linguagem corporal e enganação para não ser enganada? Então assista a esta entrevista com Chase Hughes. Tudo parecia ótimo por fora, mas algo estava estranho, algo não parecia certo. Nem sabem que lidam com um psicopata.